O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, com Paulo Giraldelli, filósofo da cidade de São Paulo. E o nosso assunto de hoje é René Descartes, um grande filósofo francês. Então minha pergunta para o Paulo Giraldelli é: Paulo Giraldelli, o que significa cogito ergo sum? Bom, as pessoas começam a imaginar que é uma coisa muito misteriosa, mas o cogito nada mais é do que a gente usa no cotidiano essa palavra quando a gente fala de cogitar, né? O que você está cogitando aí? Não é? A gente não usa isso no cotidiano, né? Quer dizer, o que você está pensando? Né? O cogitar é o pensar, o cogito é o pensamento. Então, quando você diz assim, cogito ergo sum, penso, logo existo. Agora, este logo é meramente uma função retórica, porque a intuição cartesiana é penso, existo. Não é uma conclusão, é uma intuição intelectual. Então, a gente não tem que ler isso como penso, logo existo. A gente tem que ler isso, entender como penso, existo. Essa é a intuição intelectual. Essa é a evidência intelectual do Descartes. E aonde entra essa metodologia do Descartes, que diferencia ele de outros pensadores? Se eu não me engano, ele é do século XVII, né? Sim. O que diferencia o René Descartes dos outros pensadores? Bem, a grande sacada do Descartes, o problema do Descartes, na verdade, é um problema contra o ceticismo. Mas o ceticismo não é só o ceticismo do eu não acredito no mundo exterior. O ceticismo começa por um problema religioso também, no ambiente que ele está vendo. Eu não acredito no mundo exterior, mas eu não acredito em nada. Em nada. Então, o problema também do ceticismo, naquele período, é correlato ao problema de eu não acreditar em Deus também. Então, é um problema de ateísmo. Quando o Descartes começa essa conversa, ele começa com a seguinte observação. Ele diz assim, inclusive ele escreve no prefácio das meditações, ele diz assim, dizem que já existe em Paris mais de 50 ateus. Né? Então ele começa assim, quer dizer, no fundo, ele está dentro de um problema filosófico e ao mesmo tempo religioso. Só que o problema religioso, da crença em Deus, né, que ele tenta resolver, vai ajudar ele a resolver também um problema filosófico, dele encontrar o quê? Uma primeira verdade. Ele quer uma primeira verdade. Um princípio. Um princípio. Uma verdade que é mais do que uma verdade. É uma certeza. É uma certeza. E um método investigativo. Bom, aí se ele tiver uma certeza e ele tiver, portanto, a primeira verdade, por silogismo, ou seja, por conclusões lógicas, ele vai ter a segunda, a terceira e a quarta. E, portanto, o próprio desenvolvimento disso vai lhe dar uma metodologia. É como se ele, por exemplo, pegasse essa mesa, né? Ele parte do elemento simples, tá? É uma madeira. Tá, essa madeira tem o formato oval. Essa madeira foi fabricada na madeireira X. Foi colhida essa árvore, né? Plantada essa árvore e tal. Então ele vai desenvolvendo todo o pensamento nessa série de causas e efeitos lógicos. Não, ele vai fazer o seguinte, quer dizer, na verdade, ele vai primeiro ele vai dizer a seguinte coisa. Eu sou um cientista, matemático, porque quando ele começa a fazer trabalho filosófico, ele já está na casa dos 40. Até então ele faz um trabalho de matemática, em física, porque o Descartes, na verdade, ele ganhou uma fortuna, ele empregou isso daí de herança e passou a viver de rendas. É, vida boa. Só que ele, veja só, o espírito de porco do Descartes, né? Não, porque veja só, ele rico, podendo viver de renda, ele falou assim, mas eu não vou ficar parado, eu preciso conhecer o mundo.
Então, naquela época não tinha você fazer um turismo, né? Você tinha que se engajar em alguma expedição para conhecer o mundo. Sabe o que ele fez? Ele se inscreveu no exército, ele foi ser soldado. Que maluco. Fez ser soldado do Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau que invadiu aqui, quando a França invadiu o Brasil, ele foi para a companhia do Maurício de Nassau. Aí ele conheceu o mundo todo, andou pelo mundo todo, como soldado. E aí é que começou para ele o problema do relativismo e do ceticismo. O que é relativismo e ceticismo? Você está me confundindo, Simples. pô. Você sai da sua casa. Saiu da sua casa. Agora eu não consigo voltar, porque não não consegue mais voltar. Hoje você não volta mais, está chovendo. Você saiu da sua casa. Você saiu lá de Assis. Lá em Assis. Lá em Assis você conhecia todo mundo. Mas olha, esse aqui é muito inteligente, esse aqui é mais inteligente ainda. Aquele, nossa, fantástico. E aquele povo todo você conhecia, os valores. Aquele é bom, aquele é ruim. Aí aquele cara não presta e tal. Aí você vem para São Paulo. Você chega aqui em São Paulo, você vê um povo estranho. Assim, meu Deus do céu, que povo é esse? Que língua eles falam? Não é? Que corre, que confusão, corre, assalto, roubo, prostituição. De repente você começa a conversar com as pessoas, e apesar de toda a diferença, rostos diferentes, jeito diferente, tudo diferente. Até o sotaque diferente, às vezes a língua diferente, tudo diferente. Aí você começa a perceber a seguinte coisa, mas esse rapaz também é inteligente. Aquele é ruim, aquele é bom. Então você começa a perguntar a seguinte coisa: como é que pode tanta gente diferente pensar ser inteligente também? E acreditar em coisas diferentes que eu não acreditava. Epa, aí começa o problema. Porque você acredita numa coisa, o outro acredita noutra. Ele é inteligente e você também. Quem que está certo e quem que está errado? Começa a haver um problema. Que não é só por conta das grandes navegações, de você encontrar o indígena. Não, é de você encontrar povos europeus viajando que acreditam em outros deuses, têm outros valores, outras crenças. E você vai falando assim, bom, peraí, calma, até ontem eu achava que aqui estava a verdade e achava que as pessoas que tinham a verdade eram essas pessoas inteligentes. Agora eu vejo nos outros povos pessoas tão inteligentes quanto aquelas, tão boas quanto aquelas, não posso falar que elas são ruins. No entanto, as crenças aqui são umas e as crenças lá são outras. Eu não sei mais quem está com a verdade, eu não sei mais quem está com a falsidade. Eu não sei mais quem está com o certo, eu não sei mais quem está com o errado. Aí aparece o problema. Haveria a partir daí saberes diferentes, então, que o Claude Lévi-Strauss vai trabalhar maravilhosamente, um antropólogo, um beijo para você. Infelizmente faleceu há 5 meses atrás. Fantástico. Esse é o problema. O problema é um problema antropológico. Só que a antropologia é do século XIX. O Descartes está assustado com isso. Está assustado com isso. Ele não está tranquilo como você. Saberes diferentes. Não. Saberes diferentes? Como? Como que pode alguém ter um saber diferente? Porque tem a verdade. Tem a verdade. Aquelas pessoas são muito inteligentes, no entanto, elas comem uma carne que eu não como, que eu acho que é errado comer. Aquelas pessoas acham... Andam peladas. Andam pelados. Uma obscenidade. Não precisa ir muito longe. Imagine... Temos que fazer um programa sobre pornografia. Precisamos fazer. Imagine você indo, um europeu, viajando, e chegando, com toda a expedição dele, no mundo árabe, encontrando um sultão. Ele, monogâmico, entre aspas, né? Não, sultão monogâmico. Não, tô falando, o europeu. Tá. O europeu, monogâmico. Que susto agora eu tomei. Chega no sultão, e o sultão tem um harém. No primeiro momento ele fala, meu Deus, você é um pecador. No segundo momento ele vai conversar com o sultão negocia com ele, o sultão sabe astronomia, ele fala, pô, mas esse cara é um cara inteligente. Então peraí, calma, eu sou monogâmico, eu estou certo? Ele não é monogâmico. Ele está errado? Como que um homem tão inteligente pode estar errado? Entendeu? Você vai tendo o quê? As divergências. Então, no que acreditar? No que? Aí o Descartes falou assim, peraí, calma. E se eu, tudo que eu sei até hoje for errado? Que agora eu não sei mais, porque ele é inteligente, ele sabe um monte de coisa. E que eu achava que eu era o certo. Eu sou inteligente, ele é inteligente, mas ele pensa coisas diferentes? E se o certo for o dele e não o meu? Aí ele fala,
meu Deus do céu, toda a minha matemática, toda a minha física pode estar errada. Aí que ele vem, pera, eu preciso encontrar uma verdade, uma certeza, pelo menos alguma coisa que ele acredite e eu acredite, e que seja verdadeira, que nada possa bater nela e derrubar. Eu possa pôr ela à prova de tudo quanto maneira e ela não caia. É essa a investigação que ele começa. Então ele começa duvidando de tudo. Esse é o truque dele. Ele fala assim, porque não é uma boa metodologia? Um cara te passa um cheque sem fundo, passa uma vez, passa duas, passa três. Não é uma boa metodologia você falar assim, bom, não vou acreditar mais nesse cara, não vou pegar mais nenhum cheque dele. É o que o Descartes faz. Ele fala assim, ó, eu não vou acreditar em mais nada do que eu até então acredito. Só que para mim não acreditar em mais nada, o que acontece? Eu tenho que ficar. Ele coloca todas as verdades que estão estabelecidas em xeque. Só que tem um problema. Ele não ia acabar nunca. Né? Eu não acredito que essa camisa sua é branca. Tá bom. Eu não acredito que aquela tela que eu estou vendo está ali. Tá bom. E aí não vou acreditando, hein? Não vou acreditando. Quando eu vou acabar? Nunca. Certo? Vou morrer antes. Então, portanto, eu não vou conseguir duvidar de tudo. Então tem um modo de duvidar de tudo. Qual? Você duvidar dos fundamentos. Dos fundamentos. Você imaginar a seguinte coisa. O que eu acredito? Eu acredito em coisas que vêm do sensível, do mundo exterior, que eu percebo pelos 5 sentidos. E eu acredito em coisas que não vêm do mundo exterior, que são coisas intelectuais. Por exemplo, eu sei, né, que 2 mais 2 são 4. Eu não preciso dos sentidos para saber isso. Né? Eu não aprendo isso olhando uma mesa, eu aprendo pelo intelecto. Eu sei isso daí. No entanto, eu sei que essa mesa é marrom, isso eu aprendo pelo sentido da visão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr tudo em xeque. Primeiro eu vou pôr todos os sentidos em xeque, não acreditar mais nos sentidos, e depois eu vou tentar pôr todas as verdades matemáticas do intelecto em xeque. Vou tentar duvidar de tudo isso. Então ele começa investindo na dúvida. Essa é a metodologia dele. Inclusive ele ficou 12 anos estudando no colégio La Flèche, né, de jesuítas, né? E ele falou que só aprendeu bobagens, só aprendeu assim, não servia para nada, né? Anjos, demônios, essa papagaiada toda, né? Mas ele aprendeu. E tem gente que acredita até hoje no demônio. Não, mas ele aprendeu muita coisa. Ele aprendeu muita coisa que era aproveitável, mas que ele passou a duvidar a partir desse momento. Desse método. Eu não posso mais acreditar em alguma coisa que eu não tenha certeza. Do que eu tenho certeza? Veja só, você pode falar assim, não, Paulo, mas nós estamos aqui. Eu tenho certeza que nós estamos aqui. Ora, mas e o sonho? Então, isso que eu quero te perguntar, que é interessantíssimo. Tomei a decisão de fingir que todas as coisas que até então haviam entrado na minha mente não eram mais verdadeiras do que as ilusões dos meus sonhos. Então, pronto, ele pode... Você faz, eu não posso duvidar. Posso duvidar de tudo? Não, porque eu sei que eu estou aqui. Sabe, quantas vezes você sonhou, né? Quantas vezes você sonhou e você tinha certeza que não era um sonho? Inclusive, na hora que você acordou, você ficou meio em dúvida se você estava começando um outro sonho, se aquilo que tinha... Né? Você chega... Outro dia eu sonhei com um colega, eu passei o dia inteiro assim com a sensação de que eu tinha estado com ele. Né? Interessante, né? De tão nítido que era, de tão verdadeiro. Ora, isso aqui tudo pode ser um sonho, porque inclusive no sonho, os personagens você não controla. Então isso aqui tudo pode ser um sonho, pode ser tudo um sonho meu, pode ser tudo um sonho seu, pode ser o sonho de uma mente, nós dois somos só personagens. Estamos conversando aqui, mas na verdade nós somos personagens de uma outra mente. Então, nós não temos como averiguar isso. Então, o que ele está dizendo? Puxa vida, né? Puxa vida, eu tenho que romper com isso daí, eu tenho que ter alguma coisa que me dê uma certeza. Né? Que dê um sustentáculo. Que me dê pelo menos uma verdade. Me dê uma verdade. Né? E aí ele coloca o seguinte também. Tem perguntas? Tem uma galera entrando aí, Vanessa? Tem. Bastante gente, agora começou a acumular. O Wanderson de São Caetano do Sul, ele diz o seguinte: podemos dizer que Descartes tomou a argumentação de Santo Agostinho, só podemos duvidar daquilo que existe, ou
podemos dizer que ele aceitou e seguiu a argumentação de Anselmo. Não podemos duvidar daquilo que não existe. Esse o Wanderson de São Caetano do Sul. Agora tem uma outra também do Conde 14, que é: qual a diferença entre a realidade de Deus e a existência de Deus para Descartes? Nós vamos conversar essa história de Deus. Essa história de Deus nós vamos conversar. Mas a dúvida não é pela via dos pensadores. O Descartes não entra em dúvida por conta de ter lido um ou outro. Ele entra em dúvida exatamente porque ele não é bobo. Ele não é bobo, ele percebe, né, ele percebe claramente que qual é a certeza que nós temos? Você põe a mão na água, ela está quente. Depois você tira a mão da água, põe a mão na outra água, mais quente ainda. Né? Você não é capaz de saber o que está. Depende. Né? Outro dia nós ligamos o ar-condicionado aqui, para mim estava um calor desgraçado. O Fábio... Congelando, batendo os dentes. Batendo os dentes. Né? Então eu digo para você, eu falo, está frio. Eu falo, está frio. E você fala, está muito mais frio do que você pensa. Qual sentença é a verdadeira? A andropausa minha. Hein? Qual sentença é a verdadeira? Qual sentença é verdadeira? Qual o método para chegar à verdade? Aí não entra a visão perspectiva do Nietzsche? Aí é que está. Né? Para o Descartes, não tem perspectiva. Por quê? Porque se você tem a sua perspectiva, eu tenho a minha perspectiva, não é possível para ele que duas perspectivas dizendo coisas diferentes sobre a mesma situação, ou pretensamente a possível mesma situação, as duas sejam certas. Se eu estou olhando para você e digo que essa camisa sua é branca, e você confirma, é branco, o que resolve isso? O que resolve? Eu não sei se você está vendo o mesmo branco que eu estou vendo. Puta, aí vai entrar no Foucault, a palavra e as coisas também já virou... Nós estamos fazendo o quê? Eu estou de branco porque está chegando o final do ano e eu quero mandar para todas as pessoas do planeta Terra boas festas. Boas festas. Mudem suas cabeças. Acesse o blog. Compre os livros do Paulo Giraldelli, que é genial. Eu vou falar nisso aqui. O resto tudo que ele falou, não vale. Mas não isso façam, né? Não façam, né? Não façam. Até porque ele desejou um bom fim de ano, quase matando vocês. Bom fim de ano, seus desgraçados. Viu? Olha lá. Paulo, fala dessas obras aqui. Essas obras são a história essencial da filosofia que está nas bancas. 2 volumes já estão nas bancas. Os outros 3, são 5 volumes, começa em janeiro de novo, aparece. Mas isso aí já estão nas bancas. Mas veja, ok, o Fábio fala, eu mandei boas festas para vocês. Vocês viram de branco? Viram, né? Mas como é que nós vamos ter certeza que aquilo que nós estamos chamando de branco é a mesma tonalidade do branco? Vocês aí, garante que o Alexandre não está sendo demagógico também? Mentindo? Mentindo. Porque todo mundo está enxergando o branco, ele não está enxergando o branco, mas para concordar com a gente, ele fala branco. Também tem a mentira. Também tem a mentira. Né? Mas mesmo que ele falar, não, Paulo, estou sendo sincero, eu enxergo branco. Eu falo, não, Alexandre, eu também estou sendo sincero, enxergo branco. Todos vocês aí, em casa, enxergamos branco. Mesmo que a gente concorde objetivamente, como que nós vamos saber se o que nós estamos chamando de branco é a mesma tonalidade? Quantas e quantas vezes... Né? A gente chega assim e fala assim, puxa vida, Paulo, mas aquela camisa não era branca. A gente achava que era branca, mas agora, com esse novo detergente, agora sim a gente descobriu o branco. Né? Então, o alvejante. Aí passa mais uns anos, aparece outro alvejante, a gente fala, puxa vida, você lembra que a gente achava que aquilo era branco? Não era, aquilo era amarelo, agora sim nós descobrimos o branco. Então, mesmo nós, coletivamente, não temos certeza, mesmo coletivamente. Agora, individualmente, temos menos ainda, porque não tem como eu dizer para você, né, que você está de branco. Nós estamos concordando com as palavras, mas nós não temos garantia. Nós não conseguimos ter uma garantia que nós podemos averiguar isto, para saber se isso é branco ou não é branco. E talvez essa lógica seja uma forma, via palavras, através das palavras, de organizar a sociedade, né? Bom, lógico, né? Tranquilo. Eu posso conversar. Eu posso me entender. Você concorda que é branco? Concordo. Eu concordo? Concordo. Mas ainda assim, é uma concordância
intersubjetiva, a minha subjetividade e a sua. Mas o Descartes diz, mas isso não mostra que vocês estão falando da mesma cor, que vocês estão chamando de branco, não mostra. Então eu tenho que pôr o quê? Eu tenho que pôr a dúvida. Eu tenho que assumir a dúvida, eu tenho que duvidar. E quando o Descartes fala eu tenho que duvidar, no século XVII, as pessoas saem tudo correndo. Ah, nós não queremos duvidar. Você tem gente assim Porque que não gosta de duvidar. porque as crenças estão estabelecidas, né? Lógico. E dá um substrato aí de o planeta está em ordem, tudo está tranquilo, Deus está por trás gerenciando tudo. E se não estiver? E se não estiver? E aí? O caos está estabelecido, mas a questão é que o Descartes atual... E estão organizando muito mal, né? Basta uma chuvinha qualquer, a cidade fica tudo um caos. Veja só, as pessoas falam assim para você, ai, a filosofia, que beleza a filosofia, como é boa a filosofia, o Descartes, estudar o Descartes, que beleza, quero que meu filho estude filosofia no colégio, é bom para aprender a pensar, eles ficam duvidando, né? A dúvida é essencial. Aí o moleque acredita nisso, né? O moleque acredita, fala assim, puto, vou duvidar, né? Então começa a duvidar das coisas. Aí o pai fala, menos, tá? Não, pai, mas é muito bom, o senhor falou para mim ter curiosidade, para mim duvidar das coisas, estou duvidando, né? Aquele futebolzinho que o senhor falou que foi jogar ontem, chegou às 11h30 da noite, o senhor não estava futebol não, o senhor estava lá no motel, lá da Raposo Tavares, que eu sei muito bem. O pai, opa, que é isso, menino? Tá duvidando demais. Isso, já não pode. Então, a mesma coisa na escola. A professora fala assim, eu quero educar os meus alunos para a cidadania. Eles precisam ser cidadãos críticos. Você não pega no colégio nenhuma professora que diga que ela não quer cidadãos críticos. Todas dizem. As de esquerda, as de direita, as conservadoras... E as freiras também. Todas, elas querem cidadãos críticos. Experimenta começar a criticar, para ver se elas querem mesmo. Elas não querem porra nenhuma de crítico. Elas não querem ninguém que duvide. A maioria das escolas e a universidade e os cursos de filosofia também não querem ninguém duvidando de nada. Eles querem o quê? Eles querem que você se vista de branco? Sim, mas de carneiro branco. Carneirinho, para falar assim, mé. Aí você assim, você fez um mé diferente do outro, tem que fazer um mé igual. Então tudo junto, mé. É assim. É o rebanho em movimento. Eu fui assistir, esses dias eu fui assistir, a Fran ficou filósofa. Defendeu o TGI dela. Oh, que maravilha. Eu não fui, desse dia eu não fui assistir. Parabéns. A Fran é filósofa agora acabou. Agora não é mais estudante de filosofia, Parabéns, Fran. Só que... Agora o Paulo vai enlouquecer a cabeça da menina. Eu não, ela que enlouquece minha cabeça. Aí que tá, porque eu já tô, né, aí é que tá a história. Ela acreditou lá na filosofia que era para ela ter dúvida. Aí ela começou a ter dúvida, começou a criticar. Não pode. Quase que o TGI dela vai por água abaixo. Eu não posso ter dúvida. Tem que falar assim, amém. Quer dizer, então tem umas coisas absurdas aí, né? Isso eu estou falando na filosofia. Você imagina em outras matérias. Imagine em outras matérias. Quer dizer, a ideia do Descartes, eu vou pôr em dúvida até mesmo a matemática. Eu vou pôr em dúvida os meus sentidos. Pô, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é de uma ousadia, inclusive de uma coragem intelectual. Por quê? Porque ele já era um matemático famoso. E ele ia pôr em dúvida, inclusive, as conquistas dele. Claro, naquela época a perseguição era feroz, né? A gente pode dizer o Copérnico, pode dizer Galilei, né? O Galileu. Pagaram, né? O Galileu é da mesma época. O Giordano Bruno, todos criticaram. Agora, é lógico que você tinha os céticos. É lógico que você tinha gente que duvidava. Mas o Descartes fala assim, esse pessoal que duvida, eles não sabem duvidar. Quem sabe duvidar, eu vou ensinar eles a duvidar, ele fala assim. Que eu vou duvidar, não como eles, duvidar disso, daquilo. Eu vou duvidar de tudo. Eu vou fazer a dúvida radical, a dúvida hiperbólica. Sabe a hipérbole, né? Aquela curva que vem lá e vai embora. Ela é grande, ela é infinita para os dois lados, né? Então, ele fala assim, a dúvida hiperbólica, ela é extensa, né? Como é que eu vou duvidar de tudo? Bom, duvidar dos sentidos é fácil, né? Porque eles estão sempre enganando eu, né? Sempre eu olho lá, é azul, depois eu olho de novo, vou mais perto, vejo que é verde. Então, os sentidos é fácil, você. Mas e da matemática? Como é que eu vou duvidar de que 2 e 2 são 4? Como é que eu vou duvidar que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus? Como é que eu vou duvidar daquilo que não depende dos sentidos? Não depende, né? Que são verdades.
postas pela matemática que são independentes do mundo empírico, independentes de você ter o mundo empírico. Se morrer todo mundo, se desaparecer os homens, um triângulo, a soma interna do triângulo vai dar 180 graus. Não precisa ninguém ir lá somar. Qualquer figura geométrica que chame triângulo vai dar 180 graus, porque a definição de triângulo é essa. Se morrer todo mundo, 2 e 2 vai continuar sendo 4. Não precisa eu ir lá somar 2 e 2. 2 e 2 vai sendo 4. Né? Então, essas verdades, como é que eu coloco em dúvida isso? Como que eu posso colocar em dúvida isso? Então, o Descartes fala assim, eu vou colocar em dúvida até isso daí. Até as verdades da matemática eu vou colocar em dúvida. É a hora que ele inventa, ele põe uma hipótese. Uma hipótese qual? Quer dizer, eu estou pensando aqui. Né? Então, não existe ninguém. O Alexandrelli não existe, vocês estão me assistindo aí, não existe. O Fernando está dormindo ali, né? O Fernando não existia mesmo, nós que inventamos ele. O Fernando não existe, né? O Omar existia, porque se não existisse... Omar Xerife, Omar Xerife. Mas eu vou pôr uma hipótese que não existe. E vou pôr uma outra hipótese também, que esse nariz aqui não existe, que esses olhos não existem, nada existe. Só existe o quê? Só existe o meu pensamento. E o meu pensamento pensando aquilo que eu sei que é verdadeiro. Por exemplo, 2 e 2 são 4. Como é que eu faço para colocar em dúvida até isso? No banqueiro, 2 e 2 é 6. Não, mas o 2 e 2 também são 4, é complicado. Né? Você somar 2 vetores, nem sempre dá 4. Né? Calma, né? Não é 2 e 2 aritmeticamente, né? 2 e 2 aritmeticamente são 4. Bom, mas veja só, aí como é que eu coloco isso em dúvida? Eu vou pôr uma hipótese. Eu vou pôr a seguinte hipótese. Vamos supor que toda vez que eu pense e enuncie que 2 e 2 são 4, eu esteja, mesmo nisso que me parece muito verdadeiro, errado. Por quê? Porque todas as vezes que eu estou pensando, está junto do meu pensamento um gênio maligno, cuja diversão, o tempo todo, é me enganar. É o Mefistófeles. É um gênio maligno. Então, veja, é possível isso? Quando a gente é criança, a gente pensa nessas coisas, a gente filosofa, porque a gente fala assim, não, eu estou pensando. Mas mesmo aquilo que eu não tenho dúvida, será que não tem alguma coisa pensando por mim dentro da minha mente? Dentro do meu pensamento? Será que não tem alguém interferindo? Ele fala, não, vamos supor que você está pensando. Nada do mundo existe. Eu estou conversando com pessoas que não existem, essa mão não é minha, nada existe. O que existe é o que eu estou pensando. Mas como é que eu posso dizer que isso que eu estou pensando é alguma coisa que eu estou pensando verdadeiramente? Se toda vez que eu penso, tem esse gênio maligno, cuja diversão é me enganar. Me sacanear. Me sacanear. Por exemplo, quando eu vejo um quadrado e acho que os 4 lados são iguais do quadrado, não é. Quando eu vejo um triângulo e a soma dos ângulos internos dá 180 graus, não é. Ou seja, o gênio maligno faz a própria lógica ser ilógica. É uma suposição que ele está fazendo. Quando ele faz essa suposição, a própria suposição, aponta para ele a primeira verdade, a certeza. Por quê? Porque para o gênio maligno estar enganando ele o tempo todo, qual é a certeza que ele tem? Que ele está pensando. Porque se ele não estiver pensando, o gênio maligno não consegue enganá-lo, porque o acesso do gênio maligno é pelo pensamento. Para ele pensar errado, ele tem que estar pensando. Então penso, logo existo. Não é que você existe como corpo, você existe como cogito, como cogitação, como pensamento. Sem conteúdo. E quando o Nietzsche fala, existo, logo penso? É porque o Nietzsche está falando a seguinte coisa, né? O Nietzsche está tentando inverter, né? O Heidegger também faz isso, né? Mais o Heidegger do que o Nietzsche. Ele está tentando inverter apenas para dizer a seguinte coisa, né? Que esta suposição do Descartes, ela vai do subjetivo para o objetivo. Ela vai do pensamento para o mundo. Mas a ciência não faz esse caminho. Porque a ciência continua empírica, né? Ela vem do mundo para o pensamento. A ciência é observadora. Ela observa, ela vem do mundo para o pensamento. Agora, a filosofia, chamada filosofia primeira, ela vai do pensamento para o mundo. O mundo não existe, eu tenho que construí-lo. Como é que eu vou construir? Tendo essa primeira verdade. Tá? Então eu tenho uma primeira verdade, que é o cogito, é o pensar. Ainda que ele esteja errado
qual é a certeza que eu tenho? Que eu penso. Penso errado, mas penso. Porque senão o gênio não pode me enganar. Tá? Então, eu tenho essa certeza. E quando o Descartes coloca o seguinte... Então, eu tenho a primeira verdade, Ó. ok? Eu tenho a primeira verdade, já estou tranquilo. As paixões são todas boas por natureza, e nós apenas temos de evitar o seu mau uso e os seus excessos. Dou um exemplo. Uma taça de vinho, 2 taças de vinho, saudável. 3 garrafas de vinho, Não se sabe. é o excesso, né? Não sei, depende... Depende do organismo do cidadão. Depende do cidadão. Né? Mas aí é que entra uma coisa. Quando ele fala das paixões, o que ele está falando assim, O Paulo? Descartes não constrói... Veja como é interessante o século XVII pelo seguinte, né? O Descartes consegue construir, ele consegue ter uma primeira verdade e várias verdades no plano, num determinado plano, que é o plano do conhecimento. Mas no plano prático, ou seja, no plano moral, ou seja, no plano dos comportamentos ético-morais, ele não tem uma construção fixa. Ele não chega à mesma fixidez que ele encontra no plano do conhecimento. Então, no âmbito do conhecimento, ele tem a primeira verdade e ele depois vai tirando as outras. Né? Mas no âmbito da moral, ele não tem uma primeira coisa certa para dizer para você. Ele não tem uma moral definitiva. Ele tem, no máximo que ele tem, ele morre assim, é uma moral provisória. O que é? Uma moral que eu vou apostar nela, mas eu não tenho dela a mesma certeza que eu tenho, como eu tenho a certeza do cogito. Agora, uma pergunta, um cara como Descartes, que essa grana toda, saiu para conhecer o mundo, né? Será que tinha um comportamento ilibado ou era um fanfarrão? Não, o Descartes é o seguinte, né? Na verdade, o Descartes, a história do Descartes é fantástica, porque ele se envolve com princesas, com rainhas, né? Ele manda cartas para as princesas, manda carta para as rainhas, ele tem uma relação com várias pessoas das cortes, e quando começa a perseguição religiosa, ele jupte lá para a Holanda, onde a situação é mais tranquila, né? Agora, o grande problema, a grande história do Descartes não é nem da vida dele. Embora a vida dele seja muito interessante, ele tem uma história muito mais interessante, é que depois de morto, né? Que o Descartes, ele é sempre o filósofo, chamado filósofo que separou o corpo e mente, né? Porque ele põe a substância corpórea, a res extensa, e a substância mental, a res cogitans. Nossa, estou tudo confuso como já. duas coisas separadas. Não é porque a né? igreja foi lá e deu uma forçadinha na barra, não. Escreve isso aí, Descartes, Não. te dá uma grana, te dá Não, uns não. títulos. Não, o pensamento dual não é um pensamento da igreja. Não é um pensamento da igreja. Aliás, não é um pensamento do século XVII. O pensamento do século XVII dos intelectuais não caminha pelo dualismo. Que esse dualismo nosso de corpo e alma é cartesiano e ele luta muito para desenvolver isso daí. Agora, o interessante é que a história dele depois de morto, é que, de fato, né, se é que a gente pode dizer que o pensamento está ligado ao cérebro, né, se é que a gente pode dizer isso, né, depois de morto, o corpo do Descartes foi para um lado e a cabeça foi para o outro. Né? Porque o Descartes foi posto, o esqueleto dele, foi posto num navio. Aí um capitão do navio falou assim, mas não cabe tudo aqui. Pegou a cabeça, pôs em outro lugar. Foi o corpo só. Aí o capitão falou, acho que vou ficar com essa caveira aqui para mim, né? Ficou com a caveira. A caveira, a cabeça do Descartes, só voltou para a França 3 séculos depois. Pô, e como é saber que era a cabeça do Descartes e não a cabeça do Começaram, orangotango? Teve um leilão na Suíça, um químico, estamos leiloando a caveira do Descartes. Aí ele ganhou e ele entregou para o governo francês. E até hoje a cabeça não encontrou o corpo ainda. Sabe por quê? O corpo está lá no cemitério, mas a cabeça está no Museu de Antropologia da França. Está lá a cabeça do Descartes. Está lá o homem de Neandertal e está lá o Homo sapiens. É a cabeça do Descartes. Sabe como é que sabe? E não é assustador isso? Porque dá a impressão para as pessoas que quem pensa demais, filosofa demais, tem uma análise de dúvidas sobre todas as coisas, pode separar a cabeça do corpo e enlouquecer, pô. No caso dele, ele foi separado. Quer dizer, esse crânio do Descartes ficou famoso porque ele carrega todas as inscrições dos proprietários, os caras que foram passando. Até hoje, está lá. E quando ele diz o seguinte, não ser útil a ninguém equivale a não valer nada.
Já tem uma pitada aí de John Stuart Mill. Não ser... Porque, veja, essa é a vantagem do Descartes, né? Como ele não tem uma moral fixa, né? Como ele tem uma moral provisória, ele pode se dar o luxo de não ter princípios. Ele pode se dar o luxo de ter uma flexibilidade nos princípios. E uma delas é isso, né? Ele pode transitar, ele pode ir mais próximo dos ingleses, né? E ter uma proximidade com o utilitarismo que está nascendo, ele pode voltar. Né? Ele é um pensador, do ponto de vista moral, altamente flexível, altamente capaz. E teria que ser, né? Porque é um homem muito viajado, então é um homem que tá propenso, do ponto de vista moral, ele está propenso a ser aquilo que nós somos hoje. Né? Nós somos muito condescendentes com o relativismo moral, não é verdade? De você aceitar a forma de viver do outro, da tolerância. Ele também, o Descartes também. Por exemplo, você coloca uma prostituta, né? Que faz 6, 7 programas por dia. Uma outra mulher teve 2 namorados a vida inteira. Hoje é meio complicado isso, né? Na época da nossa avó, da nossa mãe, podia ser. Hoje em dia virou a casa da mãe Joana, né? Então, e a partir dessa análise dessas 2 mulheres, não fazer nenhum julgamento de valor, essa é uma Elis, é uma prostituta, taca pedra na Geni, não, você é condescendente. As 2, de certa forma, estão certas. Só que ele vai ter que escolher a partir disso, né? Nós temos... Não, pode ficar com as 2 também, né? Se elas estiverem na mesma cultura, é muito provável que uma não vá ser aceita. Vá ser aceita dentro de um determinado campo. Mas o Descartes não está falando na mesma cultura, ele está falando de culturas diferentes. Né? Ele está falando assim, bom, no caso do harém, né? Eu posso aceitar que exista 20 mulheres no harém, né? Mas no harém. Agora eu não posso aceitar que o harém venha para a Europa. Então, o relativismo do século XVII, ele é um relativismo antropológico. Ele está na jogada, ele é a origem do problema cartesiano, mas ele próprio não tem solução. Pô, mas tem um parentesco, então, com o carnaval brasileiro, no qual os alemães vêm pra cá fazer fanfarronice, mas lá eles não querem fanfarronice. Não. O inglês disse isso pra mim num bar, eu tomando um esquinho na Inglaterra, em Londres, ele falou pra mim, olha, carnaval, tava acontecendo carnaval, ele falou, carnaval é bom no seu país, no meu país eu não quero carnaval, não gosto. Quando eu quiser conhecer o carnaval, eu vou até o Brasil e participo do carnaval. Mas isso pra nós também vale, né? Nenhum de nós quer estudar alemão na Argentina. Quando nós queremos estudar alemão, nós vamos na Alemanha. Não, eu quero estudar alemão com Maradona, pô. Sabe tudo. Quer dizer, a diversidade... Nós aprendemos, no mundo contemporâneo, a não só tolerar a diversidade, mas a gostar dela. É uma diferença muito grande. Da tolerância para você gostar da diversidade. E a Vanessa tem perguntas para o senhor Giraldelli. Paulo. O Yuri, Paulo, de São Paulo... Yuri. Gagari, pô. Russo. Ele pergunta se o racionalismo de Descartes implica um desprezo pela face não racional do homem. E depois ele pergunta novamente, quais são as outras verdades que derivam do penso, logo existo? Bom, Não, deixa eu fazer uma análise aqui, né? Vocês estão em casa, tomem cuidado, porque a Vanessa é minha esposa, tá bom? Ué, Por que, Paulo? Tomando cuidado. Agora vamos analisar essa situação. Nós temos que fazer um programa só de Freud e o objeto de análise ser o Alexandrelli. Por quê? Por que vocês estando aí, teriam que tomar cuidado com ela estando aqui? Eu não entendi. É totalmente ilógico, É uma coisa de louco. Veja como o racionalismo cartesiano, ainda não penetrou as mentes. Não tem lógica isso. O que eles fariam? Entrariam pelo tubo do computador e apareceriam aqui para dar uma mordida na... Está protegido aqui, não, tem guardas aqui. Não tem problema. A cavalaria está lá fora. Não se preocupe. Olha, perceberam como o racionalismo é uma coisa que não pegou? Não pegou. Que coisa mais maluca isso. Vejam só, vamos voltar. Racionalismo. Não, o racionalismo. O Yuri. Yuri, eu pergunto uma coisa para você. Né? O que é você ser racional? É você não admitir nada que você não possa julgar pela sua razão. E a razão tem 2 propriedades. Ela busca o universal e busca o necessário.
A razão caminha nesse sentido. Aquilo que é universal e aquilo que é necessário é onde ela vai. Né? Então, qual é o ensinamento do Descartes? Quando ele fala que ele não conseguiu fazer uma moral, a moral dele é provisória, ele mesmo está admitindo que neste campo o racional está limitado, porque ele não consegue fazer uma moral universal e necessária. Ele consegue encontrar verdades do conhecimento que são necessárias e universais. Mas ele não consegue encontrar leis morais necessárias e universais. O Sartre também tentou e não conseguiu, né? O racionalismo, para o Descartes, que é o pai do racionalismo, o racionalismo já tem um limite, já está limitado aí no campo moral. O Sartre também tenta, né, desenvolver, né, mas também não consegue, né, sobre a moral, né? Sobre a moral também não. Porque é muito difícil chegar e falar, isso é o certo, isso é errado, não faça isso, não faça aquilo, né? Não, mas veja, Por exemplo, apedrejar uma mulher, aquele texto seu belíssimo do... Como que é o nome do cara? É esquisito. Aldir Manejar, o nome do cara, qual que é? Ele, por exemplo, se as mulheres lá saírem fazendo fanfarronice, são apedrejadas, né? O problema é a seguinte coisa, não sei se você se lembra, vira e mexe aparece na internet correntes para a gente apoiar movimentos para salvar alguma mulher do apedrejamento lá nos países, no Irã propriamente. Fala, nos países muçulmanos. Não é verdade. Né? Tem muçulmano e muçulmano, tem muçulmano radical e tal. Quer dizer, aí é complicado. Mas, então você tem o apedrejamento. O apedrejamento, veja, que existe uma coisa interessante, né? Que uma das primeiras pessoas que vai contra o apedrejamento é Jesus. Uma das primeiras pessoas que vai contra o apedrejamento. Quer dizer, você não tem registro na história de um combate ao apedrejamento tão forte como o da Bíblia. Tão forte. Né? Então, é interessante isso pelo seguinte, porque muitas vezes eu vejo conservadores aqui, né, espantados com o apedrejamento. Mas não faz absolutamente nada. Quando você vai ver, o cara compartilha até de um julgamento duro contra a mulher. Né? Tão duro quanto o do muçulmano. Né? Tão duro quanto, às vezes. E como que é a frase mesmo? Aí, atire a primeira exatamente. pedra, né? Quem não tiver nenhum pecado. O Jesus é uma das primeiras figuras a dar combate a isso. Né? Atirar a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. Né? Quem não tem nenhum erro. Não é nenhum pecado, né? Quem não tem nenhuma falta, quem está com consciência tranquila. Eu vou montar uma pedreira então, pô. Aí, agora vejam. Essa é uma questão que está ligada no cristianismo à questão da caridade, do amor ao outro. No Descartes, não. No Descartes, essa questão não está ligada a isso. No Descartes, a questão está ligada à seguinte coisa: eu ainda não encontrei uma regra que possa garantir que eles estão certos e eu esteja errado. Eu não encontrei. A minha verdade é do âmbito do conhecimento. No âmbito moral, eu ainda não tenho uma regra. E ele não vai ter mesmo. O racionalismo filosófico só vai encontrar uma regra universal e necessária para o campo moral com o Kant, com o imperativo categórico. Eu não posso fazer para você aquilo que eu não desejo para mim. Então, esse imperativo, que é um imperativo categórico, é uma fórmula popular do imperativo categórico kantiano, aí sim, no século XVIII, você vai ter uma moral mais fixa, né? Uma moral mais rígida com o Kant, que é a chamada moral do dever. Então, mas por exemplo, se você está numa mesma calçada, veio uma prostituta e veio uma garota de família, né? Você definir isso, uma garota de família, né? As pessoas vão ter uma tendência a olhar para a prostituta de uma outra forma e ter um comportamento, até linguajar com a prostituta de uma outra forma. E às vezes até desrespeitando essa pessoa, que é uma mulher em si. Sim, mas... Quer dizer, a sociedade olha com preconceito, né? Não, veja, a sociedade olha com conceito, não com preconceito. Se uma é prostituta e a outra não é, ela olhou com conceito. Que negócio de preconceito? Não, mas ela julga a profissão da prostituta, até a própria sociedade julga isso. Não tem leis trabalhistas, não tem regras. Não, mas isso não é preconceito, isso é conceito. Você acha que é? Se eu sei o que é uma, eu tenho o conceito. Se eu sei o que é a outra, eu tenho o conceito. Então, eu estou julgando pelo conceito. O problema não é você ter conceitos. O problema é o que você diz para um conceito e o que você diz para outro. Então, mas é nesse ponto, porque o tratamento vai ser diferente. Mas o tratamento vai ser diferente mesmo, do mesmo jeito que você trata. Uma você vai humilhar, uma você vai ofender, uma você vai desrespeitar, e a outra você não faria isso. Mas você não precisa pegar esse exemplo.
Você pode pegar um exemplo que... Não, estou pegando esse exemplo que a gente vai falar de pornografia no próximo Sim, mas programa, você pode né? pegar um exemplo que aparentemente passa desapercebido, que outro dia fizeram a experiência aqui em São Paulo, né? E de vez em quando na televisão também fazem isso daí, mas que na verdade o exemplo está num filme belíssimo, chamado Pão e Rosas. Pão e Rosas é um filme belíssimo, né? De uma mexicana que vai para os Estados Unidos e se envolve com uma greve de pessoas que arrumam, serventes de um prédio, lixeiros e etc., de um prédio. E aí, em determinado momento, ela fala assim, como é que nós vamos entrar aí? Ela fala assim, é simples você entrar em qualquer lugar, basta você vestir uma roupa que eu tenho aqui, que é a roupa da invisibilidade. Ela fala assim, verdade? Aqui tem a roupa da invisibilidade. Você só vestir a roupa de faxineiro, você fica invisível. Nunca ninguém vai olhar para a cara de um faxineiro. Então, é uma roupa de invisibilidade. Entendeu? Então, veja só, não é preconceito, é conceito. Você tem o conceito de faxineiro. O que é o faxineiro? O faxineiro é uma pessoa que está ali para limpar e não é para você ficar olhando no focinho dele, não é para dar bom dia, não é para dar boa tarde, não é para você ter relações com ele. E ele também sabe disso. Não é para ele ter relações com você. Por quê? Porque ele está ali para limpar, você está ali para fazer outra coisa. Quer dizer, a nossa sociedade faz essas divisões. Agora, quando você quer quebrar essas divisões, você diz, isso é preconceito. Não, calma. Peraí, é preconceito por quê? Porque você está pondo outro conceito. Você está tirando o conceito de faxineiro, tirando o conceito de executivo e dizendo, não vale o faxineiro, não vale o executivo, vale o conceito de humano. Então você está demasiado humano. Você está pondo um outro conceito. Então é preconceito em relação a este novo conceito que você está pondo de humano, onde eles estariam unidos. Mas não que o conceito que você tem já seja preconceito. Então toma cuidado com esse negócio. Se uma é prostituta, a outra não é, você tem o conceito de prostituta. Você tem o conceito. Agora, quando você diz assim, peraí, calma, é que eu não quero usar o conceito de prostituta. Eu não quero usar o conceito de moça de família. Eu estou fora desse jogo. Para lidar com as pessoas, eu tenho um outro conceito. Qual? De humano. Ótimo, isso integra todo mundo. Que beleza. Então, no conceito de humano, todos são iguais. Ótimo e tal. Aí bate nas tuas costas, um koala. Um koalinha. Né? E eu, né? E eu. Mas tão bonitinho, né? Mas não é humano. Mas é bonitinho, né? Vamos enquadrar ele também? Então vamos aumentar o conceito. Vamos fazer o conceito de seres vivos. Seres vivos, né? Para caber o koala também, para a gente poder proteger o koala também. Aí bate nas tuas costas uma puta aranha, né? E eu, né? Você é feia. Vai para lá. Subi no muro do quintal e vi uma trança que não é normal. Nem toda aranha é feia, né? Brincadeira. nem toda aranha é feia. Aranhas belíssimas. Tarântulas que você não imagina. Fantásticas. Algumas aranhas que você cai de boca nelas, de tanto bonito que elas são. Verdade. Ele está pegando a estrutura, porque a semana que vem a gente vai falar sobre pornografia. Isso vai ser interessantíssimo. E, inclusive, a semana que vem vai ter um programa que não vai ser só de conversa, vai ter uma parte prática também. Né? Vai ter uma parte prática. Não, mas não vai ser entre nós, pelo amor de Deus. Não sabemos, nós não podemos nos fechar às novas experiências. E aí o Descartes fala que o alimento da juventude é ilusão. Por que ele coloca isso? Veja, aí entra a seguinte coisa, né? Que jovem fantasia demais, imagina demais, sonha demais. Que foi uma das perguntas aí. A pergunta de... Né? Uma das perguntas. Teve essa questão. Qual? Aonde é que você põe a razão? Na valoração da razão. Qual que é a valoração da razão? Porque se você valora a razão, você vai valorar o quê? No ambiente antropológico, no ambiente humano, nas pessoas. O adulto. A criança não. Então, aí entra a questão da imaginação e da ilusão como uma questão que tem que ser superada para o Descartes. Para o Descartes, a filosofia é um caminho para você alcançar a razão. Portanto, a imaginação, as ilusões são coisas da juventude e da infância que tem que passar. Você tem que superar isso daí. Então, o caminho da razão é um caminho filosófico contra a história de cada um. Porque se você respeitar a história de cada um,
Você vai ter que aguentar a infância de cada um, a juventude de cada um. E a filosofia, ela é um elemento contrário a isso. Ela vai trazer você para o âmbito da luz da razão. E vai tirar você das trevas. Trevas essas que são o quê? As trevas da infância. As trevas da infância. Isso é interessante porque é a mesma coisa que você imaginar a seguinte coisa. Quando você era criança, você entrava num quarto escuro, estava cheio de monstros, né? Estava cheio de monstros. E você acendia a luz, os monstros, um escondia embaixo da porta, outro monstro pular embaixo da cama, e era monstro saindo para tudo quanto é canto. E um belo dia, você entrou no quarto no escuro, e você não precisou acender mais a luz, e não tinha mais monstro, mesmo no escuro. Mas tem que acender a luz de vez em quando, senão eu bato a perna aqui, no móvel lá, caio, tropeço, porque é um problema sério. Não, você bate a perna onde? No móvel. Não no monstro. Mas quando, tá vendo? Como você fala que a minha cabeça não é lógica, mas quando você era pequeno, você batia a perna em algum móvel? Tinha algum móvel? Não tinha. Se eu batesse a perna, o que era? Era um monstro. Claro. Lógico, então. Então, o Descartes está falando exatamente isso. A filosofia, ela é uma prática dos adultos. Então, a pedagogia ligada a isto, a pedagogia ligada ao racionalismo cartesiano, ela é uma pedagogia que vai fazer com que a infância passe. Tem que passar, tem que acabar, tem que encerrar. Né? Então, é uma valorização, sim, da razão nesse sentido que a Vanessa tinha colocado. Galera, já acabou? Semana que vem, pornografia, hein? Fábio, agradece o pessoal de Londrina. Londrina, galera, um abração. A Joyce, a Ângela do Mato Grosso, não deu pra gente colocar a pergunta. 51 minutos, muito rápido. É muito rápido. Isso parece americano transando? Que é 3 bombadas. Transando, pô. 3 bombadas aí. 3 bombadas? Não é possível, pô.